Boa noite, pessoal. Este é mais um Papo de Domingo com as engenheiras do Nesul. Hoje o tema é: existe amizade entre mulheres no ambiente corporativo? Hein, meninas, o que vocês acham com relação a isso? Bom, no meu ver, né, é a relação que a gente precisa ter, uma relação amigável, uma relação de solidariedade, né, que seja uma de apoio entre mulheres. Às vezes a gente sabe que isso não acontece no ambiente de trabalho. Hoje a gente sabe que as mulheres estão na vida profissional querendo buscar o seu lugar ao sol, né, muitas vezes em disputa, né, entre as próprias mulheres. Claro que isso ser deixado de lado, né? Eu acho que isso tem que ser levado como âmbito profissional, mas a gente não pode esquecer que a gente é mulher, né? E nesse ambiente a gente já disputa com muitos homens. Então, assim, né? A gente tem que se apoiar uma na outra, né? Para caminharmos sempre juntas nesse ambiente profissional. Ótimo. E esse apoiar uma nas outras, né? Outro dia, até passar para vocês. Outro dia não, agora é recente, semana passada, um amigão de muitos anos, um colega também, engenheiro, e ele perguntou assim para mim: Cláudia, como lidar com pessoas no ambiente corporativo? Que tem essa questão de engenheiro, né? E mais para o lado das exatas, não tão humanas, apesar de hoje essa visão mudou, né? O relacionamento interpessoal é importantíssimo dentro das organizações. E eu pensei, disse assim, o autoconhecimento. Dele me olhou, e assim, o autoconhecimento, o autocontrole. Por quê? Nós estamos lidando com pessoas diferentes, com culturas diferentes, experiências de vida diferentes. Então, não é fácil. É como um casamento, né? Um início de um namoro. Você começa, aquela pessoa, você vai conhecendo aos poucos. E dentro do ambiente profissional também, você vai trabalhar com pessoas diferentes, que pensam diferente de você. Então, o autocontrole, né, o autoconhecimento é usar essa questão da inteligência emocional, né? E aí sim apoiar umas às outras, que foi o gancho da Grace, o apoiar entre elas. Vanessa, o que tu acha com relação a essa questão? Bom, boa noite a todos. Eu acho que é uma questão muito importante a ser discutida e a ser levada em consideração, porque no ambiente corporativo, como vocês já mencionaram, são pessoas diferentes. Se no próprio núcleo familiar, muitas vezes nós temos algumas situações desafiadoras com alguns parentes, né, algumas pessoas próximas, isso pode acontecer no ambiente de trabalho. Então, é muito importante a questão, principalmente da empatia, do autocontrole, do autoconhecimento, do respeito. Respeito, penso eu que é uma das questões importantíssimas em qualquer tipo de relacionamento. E saber que cada pessoa, cada um de nós é um ser único, né? Que cada um vem muitas vezes de cidades diferentes, de formações diferentes, de histórias de vida diferentes, crenças diferentes, padrões familiares diferentes, padrões pessoais diferentes. E colocando tudo isso numa mescla, né, nós temos seres totalmente diferentes. Um gêmeo não é igual ao outro gêmeo, né? Então tem todas essas questões e tem as nossas formações ao longo da nossa vida. Então é muito importante, né? Isso eu digo não só nas questões no ambiente corporativo, mas isso nas nossas relações interpessoais, a questão do respeitar, a questão do escutar, a questão do não julgar, porque todos nós temos os nossos preconceitos, né? E penso eu que uma das questões que valoriza muito o trabalho e que todos nós temos a crescer são trabalhos em equipe, e muitas vezes equipe multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Porque cada um de nós tem uma formação diferente, cada um de nós tem propostas diferentes. Então, no momento que estamos abertos a contribuir com o trabalho propriamente dito, ou às vezes somente na questão de relacionamento, todos nós temos a crescer. Um trabalho propriamente dito tem muito a crescer com uma equipe multidisciplinar.
Então, muito obrigada. Era isso que, de repente, eu teria para contribuir nesse belíssimo domingo. Ótimo, Vanessa, ótimo escutar essa questão da equipe, né? Como é importante. E isso me fez lembrar um pouquinho nós aqui do Nesul, né? As engenheiras do Nesul. É tão bacana quando nós nos encontramos, mesmo sendo as reuniões, né, virtuais que nós chamamos, né, nossas reuniões, e essa troca de ideias, essa parceria. Então, para nós, existe sim amizade entre profissionais, porque daqui de conhecidas, né, como nós, um dia vamos gravar, né, uma live, como nos conhecemos e como juntou esse grupo, pensando de uma forma positiva e querendo agregar, fazer a diferença, né? Ou aqui no YouTube, no nosso canal, no canal do Nessul, viu, pessoal? Se gostou, dá um like. Ou também através do nosso Insta, de conhecer o nosso Insta, saber o que nós temos para estar transmitindo para as pessoas, isso é muito importante. E você, Luísa, o que você pensa a respeito? Eu concordo com tudo que vocês falaram até agora. Eu acho que cada uma trouxe um ponto muito importante desse tema, né? E eu entendo que no meio corporativo ou onde a gente esteja trabalhando pode alimentar muito um ambiente competitivo, né? Trazer isso à tona, digamos assim. E ter essa competitividade, ela pode ser boa até em determinado ponto, né? Para trazer o melhor da gente, nos desafiar, né? Nesse sentido. Mas é um equilíbrio também com o colaborativo, né? A gente equilibrar essas duas questões. E ao longo da minha carreira eu tive experiências de fazer amizades no ambiente de trabalho, sair desse ambiente de trabalho, entrar numa outra empresa, indicar essa amiga, que acabou se tornando amiga minha, e hoje estamos trabalhando juntas de novo. E eu vejo essa relação de muita parceria, eu vejo ela como complementar, porque nós somos muito diferentes uma da outra, mas eu me espelho nela naquilo que eu posso melhorar como profissional em habilidades que eu não tenho muito bem desenvolvidas, assim como ela pode ver em mim as melhores práticas que eu implantei nas minhas operações, e ela, vou fazer isso também nas minhas, deu certo, ou as ferramentas que ela usa para fazer gestão, gostei, uso também. Então, eu vejo que isso pode dar muito certo e é muito de a gente olhar para aquilo que a gente está fazendo e olhar o valor daquilo, né? O objetivo. Nós queremos a mesma coisa, então vamos trabalhar juntas para chegar nesse mesmo lugar, né? Olha, que bacana, meninas. Nós queremos, né, chegar em algum local, em algum lugar e trabalharmos juntos. É a união da força. E que bacana também que você falou sobre a questão do desafio, porque nós somos desafiados, né? Todos os dias. Eu sempre digo, todos os dias nós somos desafiados às escolhas. Desde quando acordamos, né? Que roupa vamos colocar, o cabelo, isso voltado à mulher, né? Nós estamos conversando sobre a questão das mulheres, mas o desafio, quando alguma coisa nos puxa, nos desafia para nos tornarmos melhores ou para evoluir, isso eu vejo positivo. Eu estava lendo outro dia não, ontem, um tema, enfim, que me chamou muita atenção. E era do Insta, de uma psicanalista, acho que era psicanalista, psiquiatra, enfim. E ela está falando assim, ó, que as pessoas têm mania, ao invés de elogiar, por que a gente não troca? Ao invés de falar mal, elogiar as pessoas. Porque as pessoas não sabem, mas o universo conspira de uma forma sempre positiva. E eu acredito muito nisso. E acredito que vocês, pelo que eu já conheço, né, de vocês aqui do grupo. Então, assim, quando você chega e fala de uma pessoa, é de você que você está comentando. Isso entra um pouquinho, né, nessa área. E ela comentou também que a questão de nós falarmos, nós estamos trazendo para nós. É aquela questão do dedo, você aponta para uma pessoa, olha quantos que vem para você. Então, se você elogiar aquela pessoa,
o universo, ele é muito grato, ele te dá muita gratidão e te dá um retorno muito grande. Olha só, de um assunto a gente já foi para outro, né? Então, assim, elogiar uma pessoa vem para você. Aquilo você está falando com relação a você, quanto você vê no próximo. E eu fiquei pensando, nossa, dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, eu, Cláudia, eu também sou como você, Luiz, e como todas aqui que eu conheço, né? E nós fazemos, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizade. Até outro dia, numa das caixinhas do meu Insta, uma pessoa que já me segue há um certo tempo, ela já foi até minha aluna também, me orientando, e ela disse assim, Cláudia, como que você consegue fazer tantas atividades? Ela me passou assim, né? Eu te admiro porque você está sempre alegre. Ela diz assim, que me acompanha em várias áreas, em várias fases da minha vida, e eu estar sempre alegre. Se no ambiente de trabalho eu sou assim, sou assim. Eu sou aquela pessoa que chega e dá bom dia para todo mundo. Quando a pessoa passa pela minha mesa, eu faço questão de olhar e responder o bom dia e dar um bom dia sempre com um sorriso. Por quê? Porque é o mínimo que nós possamos fazer para as outras pessoas, né? Então, assim, concordo com vocês. Há amizade, sim, dentro do ambiente de trabalho, entre mulheres, entre homens também. Você tem que transformar o ambiente de uma forma sadia, que seja bom, né? E viver com alegria. Então, eu disse para ela assim: eu sou muito intensa. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe, eu sou extremamente intensa, eu não sou morna. Em todas as áreas da minha vida, eu sou extremamente intensa. E ser intensa, eu sou alegre. Então, a partir do momento que você está trabalhando em outras áreas da sua vida, você gosta, flui. Então, assim, se uma pessoa não te dá um bom dia, entra a questão da educação, né, Vanessa, que você citou a questão do respeito da educação, né? Respeito à educação. Aquilo não vai influenciar no meu mundo, o eu dentro do meu mundo. Não vai, porque a partir do momento que você não tem o seu autocontrole, né? Você não se conhece, aquilo vai interferir e vai gerar um conflito. Ah, ela não me cumprimentou, eu também não vou cumprimentar. Daí já vai aquela bola de neve, né, que a gente diz, daí a fulana, ó, esse fulano não me cumprimentou. Daí fala para outra, para outra. Então, assim, se as pessoas conseguissem aprender e entender, né, o que essas coisas negativas, se der ênfase ao negativo, daí sim vai se tornar um ambiente que não seria saudável. Mas se nós tivermos, voltando à questão do autocontrole, do autoconhecimento, da inteligência emocional, que é um resumo de várias situações, e a pessoa não deixar de ser afetada por uma coisa tão pequena, tão boba, muitas vezes, e deixar passar, e no outro dia dar um outro bom dia e continuar até a pessoa um dia vai dar um bom dia. É um exemplo meio bobo, né? De tantas coisas mais complexas que pode acontecer dentro de uma organização, do mundo corporativo, mas manter a sua. Eu sempre digo, quando, por exemplo, esse meu amigo, né, ele fala, magia aí, qual é o segredo? Não tem segredo. É o teu autoconhecimento, é o teu autocontrole. É saber com quem você está lidando. Não que eu vou chegar no ambiente e vou estar analisando todo mundo, mas saber as pessoas que você está lidando. E o dia a dia, a rotina, a convivência, você vai conhecer um pouquinho mais. E vai respeitar. Volta a questão do respeito. Você vai respeitar. Por exemplo, tem pessoas que são características. E um livro que eu acho super interessante, não sei se vocês leram, é O Corpo Fala. Gente, esse livro é maravilhoso, porque ali você vai aprender a entender características de certas pessoas. Tem pessoas que não gostam do toque, então eu não vou tocar nessa pessoa. Por que eu vou deixar a pessoa não confortável, se sentindo desconfortável, se eu sei que ela não gosta desse toque? Tem pessoas que já gostam de um carinho, que você chegue, peça um favor, né? Fale com jeitinho com essa pessoa. Tem pessoas que são alegres, que gostam de gente alegre, tem pessoas que são mais sérias. Então, assim, saber lidar com as pessoas. Mas, para isso, tu tens que ter o teu autocontrole também. Não que tu vais ter outra característica na frente de determinadas pessoas, não. Ser sempre você.
mas ter um cuidado, o autocontrole, né, com as suas reações e sempre conversar. Eu acho que isso é tão importante, né? Se tu vê numa situação que não é legal e que aquilo não vai interferir no futuro, deixa como está. Mas se você vê que aquela coisa vira uma bola de neve, é chamar, fulano, vamos conversar um pouquinho? Vamos tomar um cafezinho? E assim conversar e entender o que está acontecendo com a pessoa. E você expor também. Vocês fazem isso, gente? Agora eu fiquei curiosa. Como que vocês agem quando tem alguma situação que, de repente, não está sendo muito legal dentro do ambiente de trabalho? Quando eu tenho algum tipo de ou eu vejo que a pessoa é amigável, eu, na verdade, pessoalmente, tento ir pelos lados, sabe? Ir tentando conversar, ir tentando conquistar. Eu dou uma pesquisada lá no Instagram, o que a pessoa gosta, já tento puxar um assunto sobre o que a pessoa gosta. Então, eu tenho uma relação assim, sabe? Não sou de ter conflito, eu sou uma pessoa que eu não gosto. Eu, particularmente, me sinto mal, me sinto com energia ruim, não consigo brigar, né? Não consigo ter conflito. Então, esse é o meu método. Eu tento agradar, tento conversar, né? Mas se realmente eu vejo que a pessoa, às vezes, realmente não quer conversar, não está afim, eu me retiro, né? E deixo a pessoa à vontade, né? Com as ideias dela, com o que ela pensa e tudo mais. Então, esse é o meu método. Eu tento conversar e, se não dá certo, eu deixo de lado. Manter a educação, né, Graça? Eu acho que é Sim, sim. importante sempre, né? O respeito à educação. E continua sendo você, né? Isso é bem interessante. E meninas, Vanessa, Luísa, Bom, o que eu vou dizer, nem sempre é fácil, mas é possível, né? Como eu havia mencionado anteriormente, né? Nós somos pessoas muito diferentes, né? Umas das outras. Muitas vezes existe afinidade entre os profissionais, entre os colegas, outras vezes nem tanto. Mas nós temos que trabalhar junto. E a gente está aqui para evoluir, para crescermos juntos, como pessoas, como seres humanos, né? Então, assim, um doa um pouquinho, outro doa um pouquinho. Muitas vezes você sente que o colega pode ter passado por uma situação complicada, às vezes em casa, às vezes de relacionamento, e você sente que às vezes aquela pessoa normal dela não é ser assim, né? Então, assim, é claro que é importante sempre manter o respeito, né? O conversar, tem pessoas que até como a Cláudia falou, né, do livro A Linguagem do Corpo, tem pessoas que não gostam de conversar, tem pessoas que assim, não estou legal, deixa eu ficar no meu canto. Tem outras que querem conversar, né? Tem outras que nem se dão conta, tem os sincericidas, né? E tem as pessoas que são sinceras e sincericidas, que também é uma forma de se comunicar. Então, entender como é o perfil, né, de cada pessoa é importante para qualquer tipo de relacionamento. Desafios, conflitos sempre acontecerão, né? Isso em reuniões, isso, como eu falei anteriormente, em família. Então, eu procuro entender, né? Primeiro, no primeiro momento, me entender e como vai ser, quais são alguns gatilhos que eu tenho também, né? Porque, afinal, a gente está falando do relacionamento como um todo, mas nós temos que olhar para nós também, né? Nós já temos ideia de como vamos reagir a determinadas situações. Eu até brinco que a sala que eu tenho vários sprays de ambiente. Então, eu tenho um spray de limpeza energética, então, são mecanismos e são formas que eu vejo também, né, e que eu utilizo. Então, florais. Então, para de repente me deixar mais calmo, me deixar tranquila. Às vezes, tu vai numa reunião, tu não fica tão à vontade, ou de repente, olha, essa foi um pouco pesada. E o pesado não só por questões de pessoas pesadas, que às vezes o tema, o assunto abordado pode também, né, não ter sido tão leve, ter fluído como a forma que você planejou. Então, assim, de que forma eu tendo uma determinada. Isso a gente já vai em questão de estratégia, né? Estou com uma determinada situação, como é que eu vou agir? Como é que é o meu modus operandi, né? É o autoconhecimento, o autocontrole. E tem um ditado que diz assim: como é que eu vou remediar um erro?
né, ou falar mal, vai em cima de um prédio, abre um travesseiro de penas, né, e deixa fluir, né, e deixa espalhar. E agora? E agora tenta pegar cada pena. Uma pessoa falando, não vou conseguir. É o mesmo poder da palavra, né? Uma palavra maldita, uma palavra mal interpretada. Então, primeiro, respira, tenta entender o que aconteceu, né? Antes de tomar alguma decisão que não seja tão favorável, né? E que às vezes às vezes uma emoção tomada no calor da emoção, né, pode de repente prejudicar alguma amizade ou algum entendimento. E ali são relacionamentos interpessoais. Você vai estar convivendo com essas pessoas ali no ambiente de trabalho. Então vamos tentar, né, fazer com que esse convívio diário seja da forma mais agradável possível. Ótimo, Vanessa, excelente. É isso mesmo, fazer que o convívio seja o melhor possível, né? E eu sempre comparo também a questão das pessoas juntas dentro de um ambiente, né? Todos estão se conhecendo. E a partir do momento que você faz um sorriso, né? Você dá um sorriso e um bom dia, aquilo vai cativando. Eu sempre digo assim, ó, eu acredito muito nas energias, né? As energias, essa coisa bacana e também do coração bater, né, da ação, como eu disse, sou muito intensa. E ser uma pessoa intensa, eu sou movida muito pelo sentimento em algumas vezes, né? E claro, nós somos técnicas, tomamos decisões técnicas, mas no lidar com as pessoas, o interpessoal, é o sentimento também, né? Vai pelo teu feeling, né, de estar te sentindo bem. Eu já dei nome de projetos técnicos, amor. Amor, não sei se eu já conversei sobre isso, né? Por quê? Porque o amor é intenso, né, gente? E é uma energia tão boa. Então, eu gosto de ter essas parcerias, vamos dizer assim, né? Amiga é aquela pessoa que tu tá sempre com você, frequenta a sua casa, conhece a tua história, a história da tua família e assim por diante, né? Mas colegas podem se tornar amigos. Colegas são parceiros. E como você disse, né? 8 horas por dia, você convive um bom tempo do seu dia, né? Mais com os colegas de trabalho do que com a sua família, muitas vezes, né? Então, como é legal você chegar num ambiente, dar bom dia, e as pessoas estão conversando e compartilhando, e te puxando, e tu sentindo aquele ambiente agradável e gostoso. Isso é importante. E eu lembrei agora de uma situação, quando lá no meu início profissional, eu fiz um estágio no México, né? Vocês sabem disso, vocês convivem comigo. E lá é um ambiente machista, é um país machista, né? E eu trabalhei lá, fiz meu estágio, depois trabalhei numa empresa na área ambiental. Então, quando eu cheguei, imagina, eu sempre fui falante, né? Sempre conversei muito, gosto de conversar, estou sempre, né, sorrindo e alegre e tal. Então, eu cheguei no ambiente, era um setor só homens, só engenheiros. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, todo mundo trabalhando, assim, pá, tá com a cabecinha ali trabalhando, né? E eu querendo conhecer as pessoas, que é importante, né? Daí, quando eu olhar para o lado, um olhou e já fez um sorriso, eu, opa, para cá que eu vou. Aquela coisa assim, né? Daí comecei, resumo da ópera. Depois de um mês, gente, no começo ninguém conversava, era bom, eram extremamente profissionais, extremamente educados, respeitosos, tudo. Só que o primeiro dia, primeira semana, segunda semana, eu só sei que no final da semana, do mês, de 4 semanas, no intervalo já colocava música mexicana e já vinha o pessoal era um prédio, né? A empresa era um prédio de 4 andares e eu ficava bem no segundo andar. Então, assim, descia o pessoal do outro departamento, do outro setor, vinham as meninas da recepção dos outros setores, era uma festa. Por quê? Porque eu acredito muito na energia que contagia. Então, eu comecei assim, bom dia, e o meu espanhol não era lá essas coisas no início. Então, eu dava um bom dia, um olhava para mim, dele mostrava, por exemplo, mouse. Ele fazia assim, e explicava em espanhol.
Daí borracha, um exemplo, né? Eu fazia assim, opa, daí eu dava um bom dia, daí a pessoa, um senhor, daí ele já olhava para mim, dava um bom dia, já fazia um sorriso, daí assim, opa, aqui que eu vou. Daí depois foi indo, foi contagiando. E as pessoas no final, gente, já ficava aquela coisa assim alegre, um conversava com o outro, eles perguntavam coisa do Brasil. Então assim ficou um clima tão bacana, porque se eu chegasse e ficasse também ali centradinha, né? Claro, a gente está lá para trabalhar, mas só focada, eu ia passar o tempo do meu estágio convivendo com eles, eu não ia conhecer as pessoas. No final, a gente fazia confraternização, aniversário de filho, casamento, tudo, eu participei com eles. Eu era convidada. Para vocês terem ideia, no último dia, quando eu estava para voltar para o Brasil, eles fizeram uma festa e até um poema eu recebi no meu nome, que um deles fazia poemas, poesias, enfim. Então, assim, para vocês terem ideia da amizade, e só tinha uma engenheira mulher lá, naquele meio, daquele universo masculino. E ela, para mim, foi, assim, uma das minhas mentoras, foi um exemplo, essa mulher, essa engenheira. E ela dizia sempre para mim, aos poucos nós vamos conquistando. E agora eu estou até comentando isso porque eu lembrei da fala da Vanessa, me fez lembrar, e da fala da Grace, que aos pouquinhos a gente vai conquistando as pessoas. Não é chegar, né, e já ir sentar na janelinha, né? Chegar atrasado e sentar na janelinha, como o pessoal diz, popular, né? Então, assim, é aos pouquinhos, mas cativar as pessoas, sendo transparente, sendo você, né? Através do quê? Do autocontrole, como já foi conversado aqui, do autoconhecimento, né? E não fazer, um ponto importante é não fazer afetar, né? De uma situação, levar o pessoal, como a Grace já comentou também, né? E não afetar o seu eu, não te afetar, não te deixar para baixo, te deixar triste, por quê? Isso vai envolver no rendimento do profissional no seu dia a dia. Mas sim fazer de uma forma agradável, né? Aos pouquinhos conhecendo as pessoas e entrando naquele universo dentro do ambiente corporativo. Luísa, você agora, para nós fecharmos, que é um assunto tão gostoso, né, de falar. Depois a gente faz a nossa conclusão, mas escutar a Luísa. Ai, sim, gente, às vezes é difícil, né? A gente também não pode chegar impondo o nosso jeito de ser. É bom observar, assim, o ambiente, a situação, né? Eu acho que as situações difíceis, as divergências, elas fazem parte, até porque se todo mundo for igual, a gente vai ter o mesmo pensamento e vai estagnar aquele processo, né? Então é bom ter várias pessoas diferentes pensando de formas diferentes, né? E aí que a gente consegue fazer, construir cada vez mais, né? E melhorar cada vez mais os processos. Acho que é na diversidade que, que a gente vê ali quem é quem no momento que tem que agir, entendeu? Porque fazer bem feito e fazer o que tem que ser feito em condições ideais, digamos que seja o mínimo que a gente tem que fazer, né? Mas é ali na diversidade do dia a dia, é quando o bicho pega, digamos assim, que a gente vê que as pessoas estão juntas pela causa e se entendem. E acho que as brigas, as divergências, brigas entre aspas, assim, fazem partes ali para expor as ideias e ver aonde a gente vai chegar, né? Mas nem sempre reagir na hora é a melhor situação. A gente também tem que entender muito, que nem vocês falaram, como a gente está se sentindo, como que tá o nosso, como a gente está naquele momento para reagir. Talvez seja melhor deixar as coisas baixarem um pouco e acalmarem, e aí falar com as pessoas individualmente, entender o que aconteceu, expor o que gostou e o que não gostou, né? Então, eu acho que é a leitura do momento, e esses momentos difíceis, eles também fazem parte e também podem contribuir para as coisas boas que vêm na sequência. É o time, né? É a equipe. E outro ponto importante, até para nós finalizarmos, é o elogio. Como é bom, né? Um elogio sincero dentro do ambiente de trabalho. Eu acho fundamental, né? Sempre quando eu posso, quando eu vejo a necessidade, né, do elogio sincero, sincero, né? Eu chamo e digo para a pessoa. A gente tem que elogiar na frente de todos, né? E se é para conversar sobre algum assunto, né? E chamar no cantinho para conversar diretamente com a pessoa, como a Luísa comentou. Mas então, engenheiras,
nós resumimos, né, ou seja, a nossa conclusão é que né, existe sim um bom relacionamento interpessoal entre mulheres no ambiente de trabalho, e aqui a gente abriu mais um pouquinho, né, o nosso leque na nossa conversa, entre colegas, vamos dizer assim, né? Que existe sim, existe através de desafios, existe através do bom elogio, da boa educação, do respeito, da admiração, que eu acredito que seja importantíssima, admirar uma pessoa, nossa, que bacana aquela pessoa, se ela pode fazer dessa forma, eu também vou poder fazer, mas num sentido bom, uma coisa boa, numa admiração, que é importante. Mas então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo de domingo com as engenheiras do Sul. Como eu sempre digo, é um bate-papo transparente, como se nós estivéssemos na nossa sala recebendo amigos, né, de uma forma agradável, que passe uma mensagem. O que vocês quiserem escutar, tá, a gente recebe bastante mensagens no próprio direct no Insta, o pessoal dando sugestões para o papo de domingo, de temas, né? Então, continue mandando, nós estamos bem felizes pelos elogios de vocês, e um beijo da engenheira. Até o próximo domingo.